Fala, Dev. No vídeo de hoje a gente finaliza o desenvolvimento da nossa API, vamos dizer assim, da nossa parte de back-end. Então, não sai daí e roda a vinheta. Show de bola. Então, só um recadinho básico. Aqui embaixo tem o link do Telegram, tá? Se você quiser participar para receber as últimas atualizações. E fique esperto. Porque logo mais eu vou começar as inscrições do Dart Week 2.0. Então, se você participou do Dart Week da outra vez, sabe como é que funciona. Então, a gente vai ter a inscrição aqui no canal. Eu vou deixar disponível aqui, nos vídeos, né? Vou postar aqui, mas vou postar principalmente nas minhas redes sociais e também lá no Telegram. Então, se você quiser receber primeiro, entra lá nas comunidades. E mais uma coisinha que eu comecei algumas séries. Vou começar uma série, na verdade comecei uma série de Dart para javeiros, vamos dizer assim, que só vai ser postada lá no meu Instagram, tá? Por que eu fiz isso? Porque são vídeos mais rapidinhos, então de 5, 10 minutinhos. Então a ideia é postar lá, porque aqui no YouTube dá muito trabalho para subir um vídeo tão de curtinho, tá? Então vai ser colocado lá no IGTV, no Instagram. Então, se você não me segue lá, me segue lá no Instagram para você pegar essas séries também. A primeira tá sendo essa, Dart para javeiros, tá bem legal. Beleza? Então, bora lá pro código, que a gente tem bastante coisa para construir. Então, nesse vídeo a gente vai finalizar a parte de back-end. Só para relembrar, no último vídeo nós fizemos o quê? Nós disponibilizamos a parte de domain, né? Fizemos toda a nossa parte de domain com use cases, os repositórios e as entidades. E aqui a gente construiu um teste, vamos dizer assim, para rodar, para fazer todo o teste do nosso caso de uso, né? Lembra que a gente fez todo um login e tudo, então a gente fez toda a implementação. Vou até rodar aqui para ver se continua funcionando. Eu vou aumentar um pouquinho a letra aqui para vocês. Eu acho que agora ficou bom. E vamos deixar ele rodando aqui, ele está pré-compilando, rodando os testes. E tudo rodou com sucesso, certo? Então nós já temos o nosso use case configurado. E agora a gente vai para o quê? A gente vai para o nosso camada de dados, né? Vamos dizer assim, que ela se divide em dois, né? Se você lembra lá do Dart, do Clean Dart, ela se divide em duas estruturas, se divide em infra e em data ou external, tá? Eu gosto de utilizar data, você viu lá provavelmente na documentação tá como external, mas eu particularmente prefiro nomear essa camada como data, ok? Então aqui no nosso domain nós temos os nossos repositories e o repository tem a interface, vamos dizer assim. O que nós precisamos fazer? Implementar esse repository lá dentro da camada de infraestrutura, ok? Então aqui vou criar um folder, repository, e dentro de repository vou colocar um user repository.dart, fu class interface, e importo ela aqui. Legal. Então ele já me obriga a implementar um método aqui, que eu vou receber um usuário e senha e preciso fazer exatamente um login, ok? Então, aqui dentro de infraestrutura, nós vamos criar uma outra pasta que seria o nosso data source, que é a camada, vamos dizer assim, a pasta, o porta de entrada para a camada do data, tá? Então aí nós teremos um user data source.dart, fu interface. E aqui a gente já tem a nossa interface. Essa interface, ela vai implementar um método. Então a gente precisa aqui, novamente, da mesma forma que a gente fez aqui dentro do repository, nós teremos, né, mas basicamente a mesma estrutura para o nosso data source. Então, quem lembra lá da parte do Clean Dart, sabe que o nosso data source ele é só o responsável por ir buscar os dados. Nesse caso aqui, esse meu data source ele vai buscar os dados no MongoDB, né? Se fosse no Flutter, por exemplo, ele ia buscar num serviço ou mesmo no SQLite ou em uma outra, no GraphQL ou em alguma outra estrutura. Beleza? Então, teremos esse cara aqui. Feito isso, eu preciso injetar esse cara. Então, eu preciso ter um user data source, que vai ser o nosso data source, né, privado. E a gente vai ter um construtor que recebe esse atributo, tá?
Isso aqui já é padrão, você já deve estar acostumado, porque nos outros vídeos nós fizemos exatamente isso. Aqui eu vou definir ele como um lazy singleton, porque eu não tenho problema que ele seja lazy, né? Que ele seja lazy, não, que ele seja singleton, então tem uma única instância. Nesse caso não é um problema, tá? E vou implementar a user repository. Show, beleza. Esse caso aqui já está definido. O que nós precisamos fazer agora? Apenas fazer a chamada para o nosso data source e retornar ele, underline data source.find user by login and password. Então, é dessa forma que a gente vai trafegar os dados, tá? Porém, o nosso password, ele tem uma particularidade, que ele é a criptografia, tá? Eu não vou poder buscar o password, vamos dizer assim, cru. Eu tenho que criptografar ele antes. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora nessa parte da criptografia. Para fazer a criptografia, nós vamos criar uma classe aqui dentro de application, que vai ser o nosso helpers. Tá? E dentro de helpers, nós vamos criar uma classe que vai chamar crypt_helper.dart. fu class. E essa classe terá um método estático, porque eu não preciso que ele seja instanciado, vamos dizer assim, ele só vai receber um dado e transformar e me retornar, ele não vai guardar estado, não vai guardar nada, que se chama generate SHA-256 hash. Então esse cara aqui vai ser o cara que vai transformar uma string, acho que vai ser um str, em um SHA-256. Para fazer isso, nós vamos utilizar um pacote específico, que chama package.crypto.dart. Tá? Ele já é default aqui do Dart, e a gente vai utilizar ele aqui, ok? Feito isso, nós vamos receber aqui nossa string. Primeira opção que a gente precisa fazer é a questão de acentos, né? Se, por exemplo, tiver acento ou um caractere especial, qualquer coisa do tipo, eu preciso transformar essa string em um UTF-8, tá? Então, isso aqui a gente vai chamar de bytes, porque ele vai me retornar um array de bytes, assim, e eu vou chamar um cara do UTF-8, que é do Dart, UTF-8 codec, que é parte do Dart Converter, tá? Ponto encode. E vou mandar a minha string aqui. Feito isso, agora eu posso retornar. Return o novo password, né? Que vai ser um SHA-256. SHA-256. Deixa eu importar ele aqui. Ponto convert. E eu mando aqui, ele espera receber uma lista de int, que na verdade é um array de bytes, né? E que é o cara que eu acabei de criar aqui em cima. Então eu peguei a minha string, retornei um UTF-8. Dentro desse UTF-8, encodei ele como UTF-8, ele me retornou uma lista de bytes, né? Uma lista de inteiros. E aí eu converti ele para cá. Porém, esse converter aqui, ele não me retorna, se eu pegar o converter aqui, ele retorna um digest. E aí, dentro desse digest, eu chamo o toString dele para transformar esse cara numa string, ok? Feito isso, agora eu posso trabalhar com esse password que eu vou passar lá para dentro. Eu vou chamar aqui crypt_helper.generate SHA e vou mandar o password lá para dentro. Então, dessa forma, eu já vou mandar o password para minha camada de data source da maneira que ele tem que consultar. Ele não vai ter que converter nada. Quem converteu foi a minha camada de repository, ok? Legal. Com isso implementado, agora a gente vai para a nossa camada de data source. Então, aqui eu vou criar uma pasta, data source, e dentro de data source eu vou criar um user datasource.dart. fu class interface. Já vamos implementar o nosso cara aqui. Então, ele me obriga aqui a implementar um método, certo? E já vou colocar aqui o injectable nele para ele criar lá a parte do get, da parte de injeção de dependências, certo? User datasource. Legal, feito isso, agora eu preciso de uma conexão com o meu banco de dados. Lembra que a gente criou aqui, lá atrás, na primeira aula, a gente fez a parte de database, nós criamos aqui um database connection. Então, eu preciso exatamente desse database connection. Então, I de interface, né, database connection, vai ser a nossa connection com o MongoDB.
ok? Feito isso, eu tenho que injetar, ela vai ser injetada pelo construtor, e aí eu já posso, vamos dizer assim, utilizá-la, tá? Feito isso, no nosso método, lembra que eu falei que o MongoDB, ele trabalha com collections, certo? Então, a forma que a gente utiliza para trabalhar com ele é muito parecida, inclusive, até com o Firebase, se você já está acostumado, tá? Então, a query, a gente não escreve uma query do tipo select, asterístico, from, usuário, where, ID, desse jeito. Nós fazemos, utilizamos os próprios métodos que o driver disponibiliza para a gente. Tá? Então, esse cara é o primeiro que a gente vai fazer isso. Primeira coisa que eu preciso fazer é abrir a conexão. Então, vou pegar aqui e fazer um await de underline connection ponto open connection. Certo? Vou abrir a conexão com o banco de dados, com o nosso MongoDB. Feito isso, eu posso fazer agora um db.collection. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai me retornar a conexão com a minha collection. Ele vai me retornar a minha collection como um todo. Ele vai me retornar como se fosse um link entre o database e essa minha collection. E essa collection vai se chamar usuários. Ok? Feito isso com usuários, ele me dá uma infinidade de métodos aqui que eu posso estar utilizando. Aggregate, distinct, find, find one, etc. Nós vamos utilizar o find one. Por quê? Porque eu quero, como que eu posso dizer? Eu quero fazer a consulta de um único usuário, certo? Legal. Então, ponto e vírgula aqui. Aqui dentro, ele espera que eu passe um seletor para ele. Tá? Que seria que ele até coloca como dynamic, porque ele não fala exatamente o que ele precisa. Mas, para fazer esse seletor, nós vamos utilizar um outro cara do driver do MongoDB que chama-se where, certo? Que seria o nosso onde. Where.equals, então for equals, o field name e o value. Então, vai ser login, for igual a login. Então, já tem aqui o primeiro cara. Ponto end. Aí no end eu faço where novamente, ponto equals, where ponto equals, senha igual a password, ok? Então, dessa forma, nós acabamos de fazer a nossa query. Então, eu fiz o quê? Na hora de a gente montar o where, você vê que funciona um pouquinho diferente. Eu fiz um where, dentro dele, do meu find one, eu fiz um equals, né? Fiz um equals login. No end, eu preciso passar outro equals. Por isso que ele pede para eu adicionar, eu preciso adicionar dessa forma aqui, tá? Deixa eu só corrigir os problemas aqui, para ele parar de reclamar. Esse cara aqui fechou aqui. Nada demais. Esse cara aqui tem um cara a mais. Pronto. Então agora nós já temos a nossa collection, vamos dizer assim, certinho. Vou colocar uma vírgula aqui para a gente, para ele ficar um pouquinho mais quebrado, a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor as coisas. Então, só recapitulando, a gente fez aqui um collection, buscando todas as collections, e um find one. Aí eu fiz o where de um equals e outro equals, tá? Então ele vai fazer a comparação dessas duas colunas lá dentro do MongoDB, tá? Só que aqui eu não posso retornar ele direto, porque eu preciso transformar ele dentro de um usuário. Então eu vou criar aqui um result, que na verdade esse aqui é um result do próprio, que vai retornar um map de chave-valor, vamos dizer assim, né? Que é da minha coleção, quando ele encontrar e se ele encontrar alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se ele não é nulo. Por que eu preciso verificar que se ele não encontrou nada, esse cara vai vir nulo para mim, vai ser um mapa de nulo, tá? Então, se ele for diferente de nulo, eu vou retornar um user, ok? Então, esse user aqui, eu vou mapeá-lo, tá? Então, da mesma forma que a gente fez, chave-valor, então, ID é 2 pontos, result, ID, vírgula. Aqui, ele espera que eu faça uma conversão. Deixa eu ver aqui, é tudo string, né, que a gente tinha colocado. Então, as string. Então, o primeiro cara, a gente já definiu aqui. Ele está reclamando. Faltou colocar um await aqui, né? Se eu não colocar um await aqui, ele não vai deixar eu acessar o map. ID, qual que é o próximo cara? É o login, então vai ser result login as string senha, né? Que a gente colocou aqui como senha, vai ser o nosso password. E
Por último, o name, que vai ser um result name as string também. Legal, então já fiz a conversão como deveria aqui. Então, se veio o resultado, ele vai me retornar um user. Se não, ele vai me retornar null. Tá? Como aqui eu tenho operadores de return, eu não preciso, esse aqui eu tenho o operador de return, eu não preciso fazer o else, porque se ele não entrou aqui no if, ele vai retornar aqui, utilizando os conceitos mais ou menos do clean code, ok? Então, nós já implementamos o nosso método de data source. Feito aqui, nós já fizemos a chamada para o nosso data source. Então, esse cara aqui, ele pode ser final, né? Porque eu não vou alterar ele. E agora, a gente já tem a nossa camada de infraestrutura também definida. Então, a gente já tem a nossa camada de domínio, nossa camada de infra, nossa camada de dados. O que a gente precisa fazer agora? Precisamos implementar a camada de controller, que é quem vai receber a requisição do usuário. Para isso, a gente vai criar aqui dentro de presenter, certo? Então, aqui dentro de presenter, eu vou criar uma nova pasta, seria a nossa controller. E dentro de controller, eu vou criar um arquivo chamado login controller.dart. Aqui a gente vai usar a extensão do Archduct para criar a nossa controller. Então vai ser o nosso login controller. Vou importar aqui, que ele pede para importar o nosso channel. Feito esse import, agora a gente começa a implementação. Primeira coisa que eu preciso fazer é ter acesso ao meu use case, certo? Então, para isso, eu chamo aqui user login, né? Login with password, with email password. Esse aqui vai ser o nosso login with email and password. Vou criar um construtor aqui e esse cara eu vou adicionar o injectable aqui para o nosso getIt fazer a injeção da nossa dependência aqui. Legal. Agora nós vamos criar a estrutura de login. Para criar um controller, vamos dizer assim, uma operação, nós temos aqui da minha extensãozinha também, que ele tem o quê? Ele tem o @operation, certo? Ponto, o tipo que eu quero, que no caso aqui é post. Se eu vou receber algum atributo aqui, isso aqui eu não vou receber nada. Ele tem que obrigatoriamente esse método retornar um feature de response, que é do Archduct também. E aqui eu vou colocar o nome da minha extensão, do meu request, né, do meu método. E aqui eu vou colocar o nosso request de verdade. Então aqui vai ser um user login request, que vai receber, na verdade, o nosso login e a nossa senha aqui. E essa classe ainda aqui não existe, a gente vai criar ela aqui dentro de controller com o nome de models. Então, esse é o modelo da minha controller, por isso que fica dentro de models aqui. Vai ser um user login request.dart. Aqui a gente vai criar um objeto do tipo serializable, então o FU serializable também, que é o snippet que eu criei, que obrigatoriamente para ele ser um request no Aqueduct e ele receber, vamos dizer assim, os atributos do JSON e transformar automaticamente para a gente em um TTO, num DTO ou uma view object, uma coisa assim, a gente tem que estender serializable. Serializable é do próprio Aqueduct. Tá? Então, é isso que a gente precisa implementar aqui. Essa classe ela vai receber dois atributos nela. O primeiro atributo é o login e o segundo é a senha. Vou colocar em tudo em inglês. Login e password. Okay? Esse cara aqui vai ter dois métodos que a gente precisa implementar, que é o asMap e o read from map. Esse é o cara que vai transformar. Então, na hora que chegar no Archduct, vai chegar como uma string dinâmica, eu tenho que transformar ele em um objeto. E se eu quiser, eu tenho o asMap aqui para fazer a parte inversa de tudo isso, tá? Então, vamos lá. No nosso asMap. Então, no asMap, nós vamos retornar login. Aí é um mapeio normal, tá? Só para ter disponível. Obrigatoriamente, um serializable precisa ter esses dois métodos implementados, ok? E password. No read from map, aqui eu vou simplesmente falar que eu vou atribuir login, object e login as string. Então, aqui é a mesma coisa para senha. Se eu tivesse alguma conversão, alguma coisa que eu tenha que fazer para transformar, vamos dizer assim, esse objeto no meu atributo, é aqui que eu faria essa lógica, ok? Então, nosso user login já está aqui.
Importei ele aqui, agora só preciso fazer o binding dele. Então, bind.body, é bind com B maiúsculo, bind.body, porque ele vai transformar, ou ele vai fazer a serialização do corpo para dentro desse objeto do tipo request. Ok? Legal, nós já temos aqui os nossos requests, nosso request na minha mão. O que eu preciso fazer agora é chamar o meu use case. Então, login.execute.login, né, ou execute. E ele espera que eu transfira, que eu mande para ele um view model. Então, eu vou precisar instanciar esse view model. Então, final login view model é igual a input login user login view model, e ele recebe aqui dentro os dois atributos de string e password. Então, login, não é string não, login request.login e vírgula password request.password. Vou mandar esse cara para cá. Vou fazer o await dele, porque eu preciso esperar o resultado dele, certo? Ele vai me retornar aqui esse cara aqui me retorna um header, né? Lembra que ele retorna um header com uma exception ou uma string, que seria, na verdade, vamos lá na implementação, só para vocês relembrarem, né? Para não ficar meio muito obscuro, porque a gente fez a semana passada, então, para não ficar tão obscuro aqui. Se for sucesso, ele vai transformar e retornar o ID do meu usuário para cá. Para quê? Para quando eu chegar na minha controller, eu transformar esse ID em um JWT. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui dentro da nossa controller. Então aqui eu vou receber um result, tá? E desse result eu vou precisar tratar, como a gente viu lá no header, as duas opções. Então se for erro, eu vou ter que tratar o erro e o sucesso. Então se for erro, ele vai me retornar aqui um failure. E se for sucesso, ele vai me retornar um user ID, ok? Que é a string, vamos dizer assim. No failure nós precisamos tratar. Lembra que no failure a gente criou ele como aqui, auth exception, que ele é do freezed, ele que a gente criou uma salad class com os tipos de erro que eu posso retornar. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer aqui agora. Aqui nós vamos retornar um tipo diferente para cada um deles, tá? Então eu vou fazer um return failure.when, que ele vai me obrigar a tratar todos os caras. Então, quando for um validation erro, ele vai trazer aqui, um server erro aqui e um not found aqui. Qual a diferença do when para o map? O when, ele vai me retornar já o atributo, tá? Então, aqui, ó, na hora que a gente fez o auth exception, a gente já colocou alguns atributos aqui. Se eu fizesse o map, ele ia me dar a exception, a classe. Como eu estou fazendo o when, ele já vai me dar o resultado, que é esse cara aqui que eu recebo. Ah, então, eu vou ter essa opção aqui. Feito aqui. Então, se for um validation error, nós vamos adicionar aqui errors, né? E dentro de erros, eu vou fazer um return response.serverError, passando aqui o body, né? Body, um message, validation error e errors. Eu vou colocar um cara aqui que vai ser a nossa lista que eu vou receber, que eu recebi ali. Errors. Tá? Então, no nosso no response desse cara, eu já vou retornar um server erro, de que seja um validation do tipo na mensagem validation error, com os erros que eu encontrei de validação. Por exemplo, um login não pode ser vazio, todos aqueles erros que a gente fez lá no último cara. O próximo que a gente vai fazer aqui é o server erro. Então, o server error, ele me adiciona uma mensagem. Então, a diferença é que eu vou mandar aqui a mensagem direto. Então, message. E not found, eu vou retornar aqui, que esse cara é vazio, né? Eu vou retornar, só que eu não vou retornar um server error. Eu vou colocar um, cadê aqui? Forbidden. Por quê? Porque ele não foi encontrado. E na mensagem, eu vou colocar aqui login ou senha. Senha inválidos. Tá? Então, dessa forma, eu já fiz todo o meu tratamento de erro. Agora, vamos para a parte de sucesso. Então, se eu conseguir fazer o login, primeira coisa eu vou tirar esse dead code aqui, porque realmente ele nunca vai cair aqui, ou ele vai retornar o erro, ou ele vai retornar o nosso usuário. Então, para isso, a gente vai trabalhar com um token JWT.
certo? Que é o JSON Web Token. E para isso a gente precisa adicionar uma nova biblioteca aqui, tá? E essa biblioteca ela se chama Jaguar. Então, Jaguar JWT. A gente precisa adicionar ela, porque é ela que vai ser responsável para ajudar a gente nessa geração, tá? Adicionando esse cara, eu vou criar agora um novo helper. Tá? Então, o helper vai ser o nosso JWT helper.dart. Então, FU class JWT. E aqui, nós teremos um método estático, que vai retornar uma string, que vai ser o nosso generate JWT. O nosso JWT vai receber aqui uma string, vai ser o nosso user ID, tá? User ID. E ele vai gerar o nosso JWT. Para gerar isso, a gente precisa primeiro criar um clan set. E é um JWT clan, ok? Clan, acho que é assim que pronuncia. E dentro dela nós precisamos passar alguns atributos. O primeiro é o issuer, que eu vou passar posso passar aqui qualquer coisa. Normalmente eu passo a URL do nosso servidor, vamos dizer assim. Vou colocar aqui só como localhost. Um subject, que vai ser o nosso user ID. Tá? Que ele é o mais importante, porque é dele que a gente depois pode conseguir recuperar e tudo, mas a gente não vai fazer aqui, eu estou passando um passo a passo mais para você entender como faz. Eu já fiz isso em alguns outros vídeos, então você pode ver aí outros vídeos que pode te fazer o fluxo completo dentro do Aqueduct, ok? E aqui a gente vai ter o expire, porque é quando que ele vai ser, que ele expira esse token que eu estou gerando, então eu vou colocar aqui .now.add um duration de days, eu vou deixar ele como um dia, então ele vai durar por um dia, esse cara aqui, tá? Esse cara pode ser um const, porque a gente economiza memória com isso. E que mais que a gente precisa colocar aqui? Um other clan, não vou colocar nada, other clans. Tem que colocar aqui string, se eu quiser passar colocar algum outro dado aqui dentro do meu token, né? Dentro do meu token, eu passo aqui nesse order clans e ele tem um max age, então ele tem uma duração máxima que vai ser exatamente a mesma coisa que a anterior, ok? Só que aqui eu não preciso de um date, eu falo só o duration dele. Falta uma vírgula aqui. E ótimo, já criamos o nosso clan. Esse cara aqui seria como se fosse o que vai ter dentro do nosso token, tá? Para validação. Então vai ter o tempo de expiração, os parâmetros e o subject dele, que é o mais importante, que é o nosso usuário ID. Okay? E agora a gente precisa gerar o nosso token. O nosso token nós vamos colocar aqui como um beer, que é padrão, e aqui eu vou interpolar uma chamada, e essa chamada vai ser uma issue JWT-HS256, que é um método que é o método que faz a geração do nosso JWT, tá? Eu passo os parâmetros e preciso passar uma hash, que seria a nossa chave, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui só Rodrigo Raman. Muito simples, não é isso que você deve fazer nunca. Aqui você tem que colocar uma hash bem bonitona, bem grandona, porque isso aqui vai ser, vamos dizer assim, a senha do seu token. Então ele só vai validar o token se tiver com esse parâmetro, né, com essa senha. Então não adianta eu clonar totalmente o meu token. Se eu não tiver a senha para criptografar ele, ele não vai ser válido. Então isso é importante que você coloque uma senha segura. E aí eu vou retornar esse token. Tá? Poderia retornar diretamente aqui, porque não faz sentido eu criar uma variável em memória só para depois na próxima linha retornar. Ok? Legal. Com isso aqui, agora nós temos o nosso user. Eu posso fazer um return aqui, que eu não preciso de return, né? Response.ok. E aqui no ok, eu passo o body, né? O body aqui. Opa. Espera aqui um valor dinâmico, né? Que seria o nosso body. E dentro desse body aqui eu posso falar o access token. Access token. E vou mandar aqui um JWT helper. JWT helper.generate JWT, passando o nosso user ID. Perfeito. Nós temos aqui
todo o nosso código implementado, certo? Só que até agora a gente não subiu o nosso projeto, vamos dizer assim. Até agora a gente já sabe que todo o use case está funcionando, porque a gente fez toda a parte de testes unitários para isso. Nós não fizemos o teste no repository, não vamos fazer teste aqui para controller, só para o vídeo não ficar gigantesco, tá? Mas você pode gerar em cima daquelas mesmas estruturas que eu ensinei para você para fazer o use case, você pode fazer com qualquer uma das camadas. Então é só seguir o mesmo padrão. Tá? Então agora é hora de colocar tudo à prova. Certo? Primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou subir aqui Docker Compose o nosso MongoDB. Compose up -d. Esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, do nosso teste, né? Porque senão não adianta nada. Se eu tentar subir o aplicativo sem estar com o banco no ar, vai dar um problema e a gente não vai conseguir conectar. Vou abrir aqui o client, tá? Porque a gente vai inserir esse login na mão. Não vou criar o processo de save, né, porque não faz muito sentido. A ideia não é essa. Vou colocar aqui localhost 27017, conector, ele estava subindo aí no servidor. Então aqui deixa eu pegar aqui exatamente o nome que a gente colocou para o nosso banco de dados. Eu vou ter que criar ele, né? Então aqui, MongoDB, dataenv, cadê os nossos envs? Config.yaml. Fingerprint Face ID. Então, eu vou criar aqui um novo database com esse nome aqui. Esse aqui dentro de Collections, eu vou dar um Create Collection. E a collection que eu vou criar tem um nome de, vamos lá, User Data Source. Opa, não Data Source. User Data Source é usuários. Então, vou criar essa collection aqui. Dentro dessa collection, eu vou fazer um insert de um documento. Esse documento, veja que é um JSON, tá? Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui é um name, né? Que a gente definiu lá. Deixa eu só ver certinho os nomes, para a gente não fazer besteira. Name, Rodrigo Raman. Login. Vou colocar aqui. Rodrigo. E password, que aí eu vou precisar gerar um password com a criptografia que a gente colocou aqui, tá? Então eu vou deixar esse cara aqui para adicionar no último passo. Vamos dar um F5 aqui só para ele subir a nossa aplicação e logo quando ele subir eu já vou chamar aqui para a gente criar uma senha do nosso cara. Para fazer isso, eu vou usar uma gambiarrinha aqui, tá? Que ele sempre chama o prepare, certo? Na hora que o Aqueduct está subindo a aplicação. Então aqui vou fazer um print senha e aqui vou colocar a senha chamando o crypt helper.generate e aqui eu vou falar Rodrigo Raman. A senha vai ser Rodrigo Raman. Tá? Vou restartar essa aplicação aqui. Ele vai printar aqui no log para mim essa senha. Eu vou pegar essa senha para adicionar lá dentro do MongoDB. Legal, ele gerou uma senha aqui, ó, esse palavrão todo aqui, que é a senha, na verdade, criptografada. Então, vou jogar ela aqui. Isso aqui, vou salvar. Vamos ver se agora eu tenho aqui, já tenho um objeto aqui com os dados para a gente fazer o nosso teste. Legal, então com o nosso servidor no ar, que a gente precisa agora abrir um client para fazer esse acesso a serviços REST. Esse client que eu vou usar é o Postman, tá? Estou acostumado, tem outros que as pessoas usam, mas eu gosto muito do Postman, então a gente vai utilizar ele. Okay, deixa eu trocar de monitor aqui. Vou criar um request aqui, deixa eu abrir aqui o meu workspace do canal e vou criar um request aqui. Esse request, a gente criou uma rota, não lembro se a gente chegou a criar uma rota, né? User router. User router a gente não criou uma rota, então não adianta também a gente fazer. Então eu preciso agora criar uma rota e apontar para aquela controller, né? Para o nosso login controller aqui. Para fazer isso a gente vem aqui, vai adicionar o barra login e vamos utilizar um cara que se chama link, tá? Então eu vou linkar com alguém. Para linkar, eu tenho que, na verdade, passar quem é a controller que ele vai chamar quando essa URL for invocada, quando ela chegar com essa URL. Para isso, eu vou precisar pedir para o getIt. Então, getIt I maiúsculo, né? Get. E aí eu vou pedir o nosso login
controller. Então, sempre que cair login aqui, ele vai redirecionar para lá, independente do verbo, tá? Se eu fazer get, post, put, não importa o que vai chegar aqui, ele vai direcionar para lá. Então, a minha controller tem que saber qual é o tipo que ele espera. Então, ele espera um post. Então, quando chegar um login no post, ele vai invocar esse método aqui. Vamos restartar aqui, só para ele subir nosso serviço, né? Opa, deu um erro aqui. Deixa eu parar tudo aqui. Vamos ver o que ele deu de erro. Ele não conseguiu achar esse cara dentro do Gerrit, porque a gente não rodou o pub run build runner watch. Por quê? Eu gerei todos esses caras agora nessa aula, vamos dizer assim. Eu não deixei o build runner rodando, então por isso que ele está me dando esse problema aqui. Então, só rodar o build runner aqui. Legal, rodou aqui nosso build runner. Agora, então, vamos startar novamente o Aqueduct. Agora ele não pode mais dar erro, porque ele tem que encontrar todos os nossos caras. Se a gente for ver aqui, ele tem que ter gerado esse cara aqui agora da maneira correta. Veja que ele gerou todos os caras, ó, user data source, repository, então, e o login, nossa controller também está gerado aqui. Então, teoricamente, está tudo ok, tanto que ele subiu aqui. Agora nós vamos fazer o nosso teste. Então, vamos pegar aqui, criar uma nova instância aqui, e ele é do tipo post, vou acessar localhost 2.8888 no path/login. Aqui no body eu vou passar um raw do tipo JSON e vou criar o nosso cara aqui. O nosso request espera login e password. Então, login Rodrigo, password 1, 2, 3. Vou passar primeiro inválido. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ó, já estourou um erro aqui. ID não pode ser chamado em um objeto nulo. Então, ele caiu aqui. Esse cara aqui não fez o tratamento como deveria. Cadê aqui? O nosso data source. Então, se for diferente de vazio, ele não pode retornar nulo. Né? Se ele for na vazio, ele tem que retornar um throw user auth, né? Auth exception ponto not found. Então aqui que está o principal problema do nosso cara. Então aqui a gente nem fez o tratamento também se desse algum problema de erro, né? Então a gente já está falhando aqui também no nosso tratamento. Então antes disso, vou colocar aqui um try catch. Ainda bem que deu erro para a gente testar. A gente não fez um teste, né? Esse aqui é o ponto. Tá vendo como é importante a gente criar os testes unitários? Se eu tivesse feito o teste unitário, eu tinha pego esse problema aqui antes de tudo. Tá? Então vou fazer um print de E aqui só para printar alguma coisa no log e vou fazer um throw de auth exception ponto server error, assim, erro ao buscar usuário. Ah, então aqui faltou um testezinho para esse cara, né? Veja como que é importante os testes unitários. Acabou que eu não fazendo para não ficar tão longo o vídeo, mas a gente acabou pegando um probleminha aqui, um bugzão, né? Deixa ele restartar aqui agora. Que agora tem que chegar o cara certo. Vamos ver se agora vai chegar. Ó, chegou uma exception aqui, beleza, porque eu vou até te desmarcar essas exceptions aqui, porque senão ele vai parar toda vez. Então, chegou uma exception aqui, erro ao buscar o usuário. Beleza, então vamos ver o que chegou. Chegou um server error aqui, então ele não caiu no not found, ele caiu certinho no server error. Então vamos olhar aqui no data source, senha criptografada. Deixa eu ver no banco. Eu coloquei aqui como password e não senha, por isso password. Então por isso que não estava funcionando. Vamos restartar aqui. Legal. Vamos lá, cadê? Novamente. Agora ele caiu aqui, pelo jeito caiu com sucesso. Vamos ver se ele vai sair dar sucesso. E pronto, o nosso token JWT já está aqui, retornou pra gente. Só pra gente validar, para ver se tá ok. Vou abrir aqui o Chrome. Para validar se o token, vamos dizer assim, se está tudo lá o que deveria, você tem um site chamado jwt.io, tá? E nele, ele tem um carinha que eu posso colar aqui dentro de encoded.
né? Passo colar aqui, ele vai me mostrar se os dados que estão, ó, veja que o ISS, que é localhost, o ET e o XP, tá tudo certinho aqui dentro do nosso token. Então, teoricamente, o nosso token está válido, certo? Ele está com inválido de assinatura por causa da nossa senha aqui. Se não me engano, a gente colocou Rodrigo Raman, né? Ó, veja que colocando Rodrigo Raman, deu como assinatura válida. Então, ele deu exatamente o que a gente precisava aqui. Certo? Então, teoricamente, nós já desenvolvemos tudo, tá tudo o nosso back-end finalizado. No próximo vídeo, a gente começa com a construção do nosso aplicativo. Então, a gente vai começar a construção, pelo menos a parte de layout, e depois a integração com esse login, né, com esse back-end, e depois a gente coloca toda a parte de autenticação. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se sempre, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Sempre dá uma olhadinha lá no grupo do Telegram, entra lá se você quiser, ou me segue lá nas minhas redes sociais para você não perder nada. E fique de olho que o Dart Week 2.0 vai estar vindo por aí, beleza? Então, valeu, até a próxima.